Ótimo, gravando, né? Bom dia a todos. Hoje nós estamos dando continuidade aos nossos encontros da primeira infância. Há muitos anos o IPRED vai realizando esses encontros com convidados, com pessoas da casa, não só para tratar de questões da primeira infância, mas de questões relacionadas, né, com o humano, com a pessoa, com o desenvolvimento, né, humano que nós temos, né? Consequentemente, também com a cultura, com a arte, com todo o que está em torno do que nos torna cada dia mais humanos. E hoje temos a alegria, né, de nosso convidado ser o Cavalcante Júnior, né, que eu vou já apresentá-lo, né, e que vai nos brindar falando um pouco sobre sentido e vida, né, e que será, um primeiro momento, uma apresentação dele e depois aberto para as nossas perguntas, nosso diálogo ao final das questões que o Cavalcante nos colocar. Então, o Cavalcante Júnior é professor do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, psicólogo e escritor. Tem pós-doutorado em comunicação e produção literária e doutorado em leitura e escrita. Coordena a comunicação, a comunidade, né? Comunicação das ações para redesenho dos modos de existência e prevenção do suicídio, Carmens, a qual eu tenho muita alegria de fazer parte, de dar uma pequena contribuição nessa comunidade que eu acho que muito enriquece a cada um dos seus participantes e leva, né, para a sociedade alguns valores e alguns redesenhos, né, usando aí a palavra que a gente tem, que nos faz pensarmos cada vez mais na nossa condição de humanidade. A palavra agora, o meu amigo Cavalcante Júnior. Muito obrigado, João Menescal. Bom dia a todas as pessoas presentes. Inicialmente, eu agradeço ao Instituto da Primeira Infância, o IPRED, por intermédio do seu vice-presidente, o professor João Amaral, e ao psicólogo do IPRED, João Menescal, pelo convite para retornar em mais um setembro, conversando sobre temas relevantes à existência humana. E é sempre uma satisfação retornar aos encontros temáticos da primeira infância. E o tema que nos foi sugerido para o encontro deste setembro foi sentidos e vida. Então, eu parto de uma premissa, né, uma premissa através de uma definição de que o sentido é a imagem de uma experiência apreendida em palavra. Então, nós atribuímos às palavras diferentes e diversos sentidos, conforme os contextos onde essas palavras são encontradas, são pronunciadas, são ditas e compartilhadas. E a vida, a segunda palavra da temática que nos foi apresentada para este encontro, a vida pode ser um acervo de imagens acumuladas. Então, o que nós chamamos de vida são todas aquelas imagens que nós guardamos, que nós memorizamos ao longo da nossa existência enquanto seres humanos. Então, partindo dessa premissa inicial, localizando as duas palavras do tema que nós vamos trabalhar hoje, eu queria compartilhar com vocês uma imagem. E gostaria que vocês colocassem no seu caderninho ou no chat aqui do Google Meet, uma legenda para esta imagem. Então, ao olhar para essa imagem, qual é a legenda que salta aos teus olhos, aos teus ouvidos? Contempla por alguns segundos essa imagem.
e a ela você atribui uma legenda, uma frase com algumas palavras que produzem o sentido dessa imagem para você ao olhá-la, ao contemplá-la agora, nesse instante da tua existência. Eu vou passar para uma segunda imagem, que é a mesma imagem, agora em um outro enfoque, com um outro ângulo. Então, olhar para a mesma imagem, agora por uma diferente perspectiva, qual é a legenda que você atribui a esta imagem que você está vendo aí na tela? Quais são as palavras que saltam aos teus ouvidos, olhos, ao contemplar essa imagem? E agora eu vou projetar uma terceira imagem, que é a mesma imagem em uma outra perspectiva. Qual é a legenda que você atribui a essa imagem? Qual o sentido que essa imagem evoca aos teus olhos, ouvidos, intuição, sentimentos? Qual a legenda você colocaria para ela? Então aqui nós tivemos 3 imagens de um mesmo mar. Mar, cujo significado no oceano, M-A-R, é um conjunto de oceanos formados por águas, etc, etc. Mas o sentido do mar, ele é individual, ele é pessoal. Ele varia conforme a perspectiva de cada pessoa que contempla o mar. Então, o mar pode ter recebido uma legenda de amor, de paixão. O mar pode ter recebido uma legenda de medo, sufoco, a partir das experiências que nós trazemos com a palavra mar e com a geografia do mar na nossa existência. Pegando um dos pensadores sobre o sentido da palavra, o professor Jorge La Roça, da Universidade de Barcelona, ele vai nos dizer que as palavras com que nós nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos, são mais do que simplesmente palavras. E por isso, acontecem as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras, pelo silenciamento das palavras ou pela desativação de outras palavras. São lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras. E ele repete, algo mais que somente palavras. Então, as lutas, os significados, os controles, as imposições, os silenciamentos, as desativações são muito mais do que palavras enquanto significado, enquanto vocábulo. Elas carregam toda uma trajetória existencial, elas carregam toda uma trajetória semântica para aqueles e aquelas que lidam com essas palavras, que vivem com essas palavras, que convivem com essa palavra. E vocês podem localizar várias palavras de pessoas que convivem com certas palavras que são impostas, que são controladas, que são dolorosas, que são alegres, que são felizes. Então, o que está em jogo, né, quando a palavra é silenciada? Nós temos um sociólogo chamado Alain Touraine, que ele vai nos dizer que o sujeito é palavra. Ou seja, nós somos palavra e nós não temos uma outra opção a não ser o palavrear. Quem diz algo muito parecido com outras palavras é o chileno Humberto Maturana, infelizmente falecido agora em maio, mais um em decorrência do genocídio da Covid-19 no mundo.
E ele diz, a nossa função é linguagear. Nós somos seres de linguagem e a nossa função no mundo é produzir linguagem. Então, não é à toa que qualquer forma de totalitarismo, né, que tenta nos roubar a palavra em sua liberdade de expressão, esse totalitarismo, essa imposição, está, na verdade, por meio do roubo da palavra, silenciando a nossa existência, silenciando aquilo que não pode mais ser dito, que não pode ser mais expressado, que não pode ser mais vivido, enquanto palavra encarnada, encorpada na existência que nós somos no mundo. Eu trago este exemplo para vocês. Eu peço que você agora contemple essa imagem e escreva no seu caderno ou no chat qual é o sentido, qual é a legenda que você colocaria nessa imagem. O que ela desperta em você? O que ela faz você pensar, lembrar, sentir? Alguns segundinhos, escreve a tua legenda. Qual é a legenda que você coloca nesta imagem que você está vendo na tela? E agora, eu vou adicionar uma camada de texto a essa imagem, uma camada de texto sonora. E ao escutar essa sonoridade, o sentido que você atribuiu a essa imagem, ele sofre alguma mudança, alguma alteração de sentido, ou seja, alteração de palavras para você? Ando tão à flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele, que teu olhar, flor da janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele, que o meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Ando tão à flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele, que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele, que meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Bicho solto, um cão sem dono, menino bandido. Às vezes me preservo, noutra suicido. Ando tão à flor da pele, que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele, que teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão à flor da pele, que o meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão à flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela.
Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo, noutras suicido. Então, se a legenda mudou para você, a partir dessa transtextualidade musical, modifica também as palavras. E essa imagem que vocês estão vendo agora, ela foi a última imagem postada no Facebook de um estudante universitário no início de uma semana, era um domingo, quando essa se tornou a imagem de capa do seu Facebook. Na mesma semana, no final da semana, na sexta-feira, ele escreveu: "O que é a vida sem poesia, não é mesmo?" Recebeu muitas curtições, muitos likes, muitos comentários do tipo: "Só quer ser poeta agora? Só quer ler poemas?" E no dia seguinte, ou na noite da mesma sexta-feira, esse jovem cometeu suicídio. No dia seguinte à sua morte, o seu namorado escreveu nas redes sociais: "Eu nunca fui tão feliz e eu sei que nunca mais eu serei do mesmo jeito que eu fui com você. Eu peço perdão das pessoas que te deixaram mal e não o seu. Você não foi um covarde, você foi forte, você tentou lutar, mas as palavras doem mais que qualquer coisa. Covardes são aqueles que judiaram de uma pessoa tão boa como você." Eu destaco: as palavras doem mais do que qualquer coisa. Então, o sentido, a potência que a palavra tem de machucar, de matar, como foi o caso desse jovem estudante universitário. E sobre ele, eu escrevi na Barca de Coroã. Quem quiser pode ler depois, está disponível gratuitamente para download como e-book, uma prosa poética, a partir dessa experiência que me foi muito impactante, de pensar sobre o suicídio, de pensar sobre as palavras recebidas da cultura que dessubjetivam um ser humano, que retiram desse ser humano a liberdade de ser, a liberdade de se expressar como ele é. Este é outro exemplo que eu trago para vocês. Eu gostaria que vocês contemplassem essa imagem também por alguns instantes e a ela colocasse uma legenda. Qual o sentido que essa imagem evoca aos teus olhos, ouvidos, coração, intuição? Qual é a legenda que você escreve para essa imagem? E agora eu vou trazer uma outra transtextualidade, uma outra intervenção musical sobre essa imagem, e perceba se a sua legenda ela se modifica ou permanece a mesma. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Eu quero ver você voando, quero ouvir você cantando, na palma da minha mão.
na palma da minha mão. Tem os dedos, tem as linhas, que olhar cigano caminha, procurando alcançar. Anel perdida, o trem que chega, nova dança, mata verde, esperança em suas tranças. Vou voar, passarinho. Então, altera as palavras se o sentido mudou a partir dessa intervenção musical ou permanece com a legenda que você escreveu previamente. E essa imagem, ela me chegou da seguinte forma: professor, o senhor viu essa imagem no Instagram? Eu disse, não vi, vou acessar a conta. Ao acessar a conta, muitos likes, muitas curtidas e muitos comentários. Vai, voa alto, vai, se transmuta, vai, vive a metamorfose. Eu liguei para a mesma pessoa que me mostrou a imagem, perguntei qual o endereço dessa pessoa e me dirigi imediatamente para a casa dessa pessoa. Chegando lá, ela não estava, havia saído, perguntei à família como ela estava bem, estava alegre, e eu pedi permissão para ficar esperando. Posso esperar? E esperamos, estava eu e o psicólogo Marcos Vinícius também, o vice-coordenador da Carmens, quando essa pessoa retorna e, ao me ver, me dá um grande abraço e pede, me tira daqui, por favor. E assim, nós pedimos permissão aos pais e levamos essa pessoa para um local tranquilo, na natureza, e ficamos por longas horas escutando essa pessoa que havia saído e retornado com todos os utensílios na sua mochila para provocar o seu suicídio. E com essa pessoa, nós começamos a construir a teia da vida, a teia de sustentação da vida, para que essa pessoa pudesse se reerguer, pudesse se reconstruir e pudesse ser quem ela está sendo plenamente, quem ela tem sido plenamente há alguns anos. E nessa ocasião, com esse fato acontecido, o último daquela imagem que passou, com essa imagem que vocês devem lembrar muito bem, que viralizou no Brasil, no domingo à noite, 28 de outubro de 2018, eu estava no meu terceiro mês de pós-doutorado, e a minha intenção era fazer uma outra pesquisa completamente diferente, e eu mudei completamente o rumo da minha pesquisa e o rumo do que eu desejava fazer, que fosse significativo para aquele momento, para aquela radical mudança que o Brasil viveu e vive desde 28 de outubro de 2018. E foi através dessa radical mudança de pensar como realmente não soltar a mão de ninguém que nós começamos a construir a Carmens, uma comunidade de ações para redesenho dos modos de existência e prevenção do suicídio. A Carmens, ela é feita completamente por voluntárias e voluntários, é um trabalho filantrópico, sem vínculo institucional algum, inclusive não tem vínculo nem mesmo com a universidade. Ela é feita a partir da vontade, da voluntas, do desejo de servir como voluntário e voluntária. E essa comunidade, ela, ao longo desses 2 anos de existência, ela vem se ampliando em 5 ações. A primeira e a prioridade da Carmens é a ação Gente na Escuta, que é um trabalho semanal de escuta gratuita, online, para as pessoas que acessam o Instagram, @carmenscomunidade, e tem um horário de escuta agendado pelo Google Meet, uma escuta sensível, uma escuta que tem se mostrado eficaz na transformação da vida, inclusive na transformação do desejo de se matar. Então, é um grupo treinado, com método, com teoria, para uma escuta sensível, através dessa ação chamada Gente na Escuta, que pode ser facilmente acessada
pelo Instagram Carmens_Comunidade. Uma outra ação é o Clube de Leitura ADES, é um clube de leitura destinado aos textos de literatura, ou seja, de ficção, contos, romances, ensaios, que tem a morte como temática central, que tem a morte como uma etapa do desenvolvimento humano. São encontros mensais que acontecem na última quinta-feira de cada mês, às 19 horas, também online pelo Google Meet, e o acesso é pelo mesmo Instagram, Carmens_Comunidade. Uma outra ação da Carmens é um podcast chamado Sonoras da Carmens, com entrevistas, conversas com profissionais, pessoas que se dedicam a um tema por quase toda a sua vida, como pesquisador, como professor, como, por exemplo, esse último que foi publicado agora, dia 1º de setembro, As Três Moiras, o Passado, o Presente e o Futuro, que fala sobre o destino humano, ou seja, o lote que nos cabe nesse latifúndio da existência, a partir de uma perspectiva da mitologia grega, com um dos maiores estudiosos no Brasil, o professor Orlando Luiz de Araújo, professor de literatura e cultura grega da Universidade Federal do Ceará. Então, todas as plataformas, as principais plataformas de podcast, têm os Sonoras da Carmens disponíveis já aqui no seu 4º episódio. Temos o Sarau Delicadezas, é um espaço de formação e de transformação estética, ou seja, através da estesia, do belo, da poesia, da música, da imagem, destinada às voluntárias e aos voluntários da Carmens como modo de desenvolvimento da educação do sensível para essas pessoas que praticam a escuta sensível e que têm a sensibilidade, a delicadeza como um princípio importante das relações interpessoais. E o encontro coletivo mensal é um encontro de estudo e desenvolvimento pessoal, teórico, metodológico, que eu tenho a grata satisfação de poder dividir esse espaço de encontro coletivo mensal com o João Vicente Menescal, um psicólogo que compartilha a sua sabedoria no campo das psicologias profundas, né, com esse grupo de estudos e de desenvolvimento, e também é destinado às voluntárias e aos voluntários da Carmens. E nós temos como um princípio norteador, né, um trabalho, uma concepção de psique, né, que parte da psicologia analítica do Carl Jung, quando Jung ele nos diz que imagem é psique, que nós traduzimos como todo estado emocional, ele é construído a partir das imagens que nós guardamos, das imagens que nós produzimos para viver. E essas imagens são as narrativas ficcionais que nós criamos para existir. E o Jung ele também vai nos dizer que tudo que nós experimentamos é imagem. As palavras são imagens, as ideias, as sensações, as percepções, desejos, sentimentos, crenças, todas se apresentam para a nossa inconsciência ou são guardadas em um campo inconsciente na forma de imagem. Eu quero trazer aqui 2 exemplos para que vocês compreendam a potência da imagem na existência humana. O primeiro deles eu chamei de A Criança sob o Formigueiro. É um exemplo que parte de um contexto clínico, né, de um jovem adulto que por toda a vida carregou consigo uma mágoa de ter sido espancado por seu pai. E ele relatava que estava brincando no quintal da casa, quando de repente o pai, que estava lendo um jornal na varanda, saiu correndo e começou a bater, né, em todo o seu corpo, simplesmente porque ele estava brincando, né, em cima do monte de areia, e que aquela batida, que aquelas palmadas que ele recebeu no seu corpo significaram para ele um espancamento, né, vivido na relação com o pai, que, nessa ocasião da narrativa, enquanto jovem adulto, já havia falecido. E ele, então, a ele foi pedido para conversar com a mãe, né? Qual era a lembrança, qual era a memória que a mãe tinha daquela situação. E a mãe disse, e ele nunca havia conversado com a mãe sobre isso. E a mãe disse, meu filho, seu pai estava lendo jornal na varanda de casa, quando ele viu que você estava em cima de um formigueiro, e as formigas começaram a tomar conta de todo o teu corpo, você era pequeno,
Então, ele saiu correndo e ele teve que bater no teu corpo para espantar todas as formigas que estavam começando a ocupar todo o seu pequeno corpo. Então, naquela ocasião, a experiência da imagem arquivada foi modificada, foi transformada com a atualização da imagem pela mãe. Então, o sentimento em relação ao pai começou a mudar. Não era mais um espancamento, era uma proteção. Era um pai que havia se deslocado para salvar o filho das formigas e do formigueiro onde ele estava. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, eu chamei de o desenho das duas mãos. E para isso eu vou precisar sair dessa tela para entrar em outra. Aqui fica muito pequeno, eu vou na projeção 100. Então, esse aqui já foi do contexto da gente na escuta, né, do serviço de escuta da Carmens. E eu transcrevi conforme chegou o diálogo pelo Instagram, preservando as palavras como foram escritas. E o diálogo pelo Instagram aconteceu da seguinte forma, depois da escuta ter sido realizada com essa pessoa. Oi, bom dia. Na escuta que fizeram comigo, foi feito um desenho. Ainda tenho como conseguir? Eu não recebi. Isso não é uma prática, né, de produzir imagens e enviar para quem foi escutado, mas a nossa voluntária tem a liberdade de desenhar como modo de compreensão da escuta do que está sendo dito, e isso aconteceu nesse encontro de escuta. Então, nós informamos a pessoa que nós consultaríamos a voluntária sobre a existência real desse desenho, e a pessoa respondeu, obrigado, é que eu quero fazer um quadro com o desenho que ela fez, que a voluntária fez. E para identificar o desenho solicitado pela pessoa escutada, nós perguntamos se essa pessoa lembrava qual era a imagem principal do desenho. E a pessoa respondeu, era a mão de Deus do Michelangelo. Então, enviamos para a pessoa o desenho da mão de Deus do Michelangelo, feito pela voluntária. Ao receber a imagem, essa pessoa disse, eu acho que eram duas mãos. Eu achei lindo esse também, mas o outro que ela fez no momento foi muito lindo. Então, nós respondemos informando que iríamos procurar o desenho feito com as duas mãos, ou representado pelas duas mãos. A pessoa agradeceu e disse, é que o outro ficou bem simbólico. Ficou bem simbólico mesmo. Tinha um símbolo e as duas mãos. Eu criei uma paixão pelo desenho, mas não quis pedir logo. Eu amei muito. Então, os desenhos com as duas mãos foi encontrado e enviado para a pessoa, né? E esse desenho encontrado foi o primeiro desenho, o rascunho, que depois gerou aquela imagem anterior que vocês viram. E mandamos, então, essa imagem para a pessoa e ela respondeu, era parecida com essa. Ou seja, a imagem que ela construiu, que ela memorizou, ganhou um sentido para ela e ficou cristalizada como uma outra imagem que, ao encontrar a imagem que realmente foi vista, não era mais a imagem real, e sim a imagem parecida. Então, esse é um exemplo que eu trago para ilustrar para vocês essa concepção, né, da imagem que é arquivada, do sentimento que é guardado, da imagem que se atualiza através de uma narrativa semântica conceitual e o sentimento que muda a partir dessa imagem atualizada. E o James Hillman, que é um outro psicólogo que trabalha numa perspectiva pós-junguiana, né, ou seja, parte do que Carl Jung construiu, depois desenvolve o seu próprio arcabouço teórico-metodológico, ele diz que produzir imagem é o caminho real que nós temos para o cultivo da psique, para o cultivo desse campo emocional, né? E nós fazemos isso através de 3 ações. Através dos sonhos, seja o sonho noturno ou sonho lúcido, tá? Através da fantasia, ou seja, da imaginação, e dos processos criativos que nós empreendemos, principalmente
através das artes, né, dos métodos e dos modos artísticos de comunicação. E Jacques Lacan, um psicanalista, ele vai nos dizer que todos nós temos um tempo subjetivo, ou uma temporalidade subjetiva, que exige um momento para ver, aquele instante que eu pedi que vocês contemplassem a imagem. Existe um tempo para compreender, é o tempo de produção do sentido, que eu pedi que vocês fizessem ao contemplar a imagem, produzissem um sentido para essa imagem, e o tempo para concluir. Eu pedi para vocês escreverem uma legenda. Então, a conclusão, a frase que vocês escreveram, é a conclusão desse tempo subjetivo. E ele nos lembra que o tempo de compreensão tem sido cada vez mais diminuído na sociedade contemporânea. E nós estamos rapidamente pulando do instante que nós vemos para as conclusões, né? Como, por exemplo, as duas imagens, a do barco, em que os amigos no Facebook disseram: você agora só quer ser poeta, você só quer ler poemas, ou disseram para aquela outra imagem: vai, voa alto, voa longe. Então você vê, você conclui, mas você não para compreender, você não para contemplar o que pode ser essa imagem. Será que eu devo telefonar para essa imagem e perguntar: fulana, você está precisando da minha ajuda? Fulano, eu preciso conversar com você? Podemos marcar um horário para conversar agora na pandemia, online ou pessoalmente? Né? Mas o que nós fazemos mecanicamente, ciscando os dedos pelo Instagram ou pelo Facebook, é apertar o gostar, coraçãozinho, o like. Né? Você vê, você realmente não vê, você passa os olhos pela imagem e aperta um gostar. Aquele gostar, você está possivelmente contribuindo para a morte, para o sofrimento de uma pessoa que está gritando a sua dor através de uma imagem, e você não está parando para compreender, para ler esta dor. Você está sendo mais um que está mortificando a existência dessa pessoa através da indiferença ao seu sofrimento e à sua dor. E o James Hillman, novamente, ele vai dizer que diante de uma imagem nós temos três opções. Ou nós fugimos da imagem, passamos os olhos e vamos adiante, ou nós assumimos um lugar de intérpretes da imagem, querendo fazer inferências e trazendo teorias e uma razão lógica para compreender a imagem, ou nós podemos ficar com essa imagem e dar a essa imagem uma movimentação, seja uma movimentação de transformação da imagem, como nós vimos no caso das duas mãos, a mão de Michelangelo, que ela foi se transformando, ela foi ganhando outro sentido e outra memória, ou nós podemos transformar essas imagens em ações, como foi para mim, por exemplo, ninguém solta a mão de ninguém. Eu realmente parei e perguntei: essas palavras não podem ser palavras soltas, em vão. O que realmente eu posso fazer em um pós-doutorado para que as mãos se conectem, para que as mãos estejam presentes, para que eu possa realmente estender as mãos realmente, eficazmente para outras pessoas. Então, é um modo de ficar com a imagem, como, por exemplo, o modo como eu fiquei com a imagem, ninguém solta a mão de ninguém. E existem modos de se fazer essa construção, né? Nós somos seres dotados de razão analítica, mas nós somos seres também e igualmente dotados de razão estética. Do mesmo modo que nós podemos ler as imagens com referenciais antropológicos, filosóficos, históricos, psicológicos, sociológicos, nós podemos ler as imagens através das afecções dos nossos sentidos, através da visão, através do ouvido, do toque, do cheiro, do gosto, da intuição e assim por diante. E, nesse momento, né, torna-se urgente falar sobre aquelas pessoas, e esse é o tema que é evocado durante o setembro e as campanhas do Setembro Amarelo, que é a vida das pessoas com ideação suicida. É a vida das pessoas que estão por um fio, cuja existência está sendo suportada por um fio muito tênue. E a nossa tendência tem sido olhar somente para esse fio muito tênue, que está na iminência de ser partido. E nós estamos esquecendo de olhar para esses outros muitos fios que
que se partiram ao longo da existência dessa pessoa. Então, não é o bastante para quem trabalha com o suicídio focar somente na dimensão individual da vida. Essa vida, ela precisa ser pensada a partir das concepções biológicas, orgânicas, mas também das perspectivas sociais, das perspectivas psicológicas, das perspectivas existenciais, esses fatores multicausais que a Organização Pan-Americana de Saúde nos diz estarem representados no fenômeno do suicídio. E, para isso, nós precisamos de uma teoria do pensamento complexo. Nós precisamos, por exemplo, da grande contribuição do professor Edgar Morin, que acabou de completar 100 anos de idade, agora em julho, quando ele fala sobre o complexo, e aqui a gente precisa compreender, na teoria do Edgar Morin, que complexo não significa difícil ou dificultoso. Complexo, para ele, é aquilo que é complexus, do latim, ou seja, aquilo que se entrelaça, é aquilo que se tece junto. Então, a teoria do pensamento complexo é a teoria do entrelaçamento. Quais são os fios que nós precisamos compreender para reconstruir esses fios cortados da existência humana, a fim de reproduzirmos uma teia de apoio da vida, né, com vários pontos de sustentação, não somente um ponto de sustentação biomédico, mas um ponto de sustentação social, econômico, sociológico, espiritual, ou seja, os vários pontos que sustentam a existência. E o que é possível com a sabedoria da criança de ser reconectado. Então, alguns fios perdidos podem, em uma abordagem transdisciplinar, com o apoio de vários saberes, inclusive o saber da amizade, que é o tema que eu vou desenvolver em outra palestra na próxima semana, reconstruir esses vínculos perdidos. Mas alguns, como a criança mostra, não podem ser mais reconectados. O 4 não pode ser mais reconectado, o 5 não pode ser mais reconectado. Então, você parte do fio do ponto 3 para o ponto 6. E, com isso, você vai aprender a lidar com os vazios deixados por aqueles fios cortados que não podem mais serem reconectados. Como, por exemplo, o fio do pai que já morreu, o fio da mãe que já morreu, o fio da experiência do passado. Então, todos eles constituem, na sabedoria da ceramista, o vazio que vai sustentar esse vaso da existência, ou seja, que vai bordejar esse vazio. O barro a ele bordeja, ele dá bordas ao vazio, com o qual nós vamos ter que aprender incondicionalmente a viver com ele. É o vazio que sustenta o vaso da ceramista. E, assim, compreender a confusão mental, né, as muitas camadas da existência que se aglomeram, que produzem a confusão mental e, consequentemente, o sofrimento psíquico para as pessoas que vivem com a ideação suicida, por exemplo. E o James Hillman, novamente, é quem vai nos lembrar que as nossas casas, as nossas famílias estão doentes. Né? O nosso sistema bancário, o capitalismo, o neoliberalismo tem provocado doenças. As escolas, né, que estão ensinando às crianças que o seu vizinho de carteira é o seu competidor, você está competindo com ele, ele é seu inimigo porque ele quer a sua vaga no Enem ou na faculdade, a escola está doente. As ruas, que não são mais livres para os caminhantes, as ruas estão doentes. Então, a doença está aqui fora, diz James Hillman. E nós estamos olhando muitas vezes somente para o aqui dentro, para dentro do indivíduo, para a sua dimensão orgânica, e todos esses outros fios que precisam ser reconectados estão sendo esquecidos. E, por fim, eu concluo com a literatura, que tem sido o meu alimento principal de trabalho, de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento anímico, de trabalho profissional no Instituto de Cultura e Arte, como professor de literatura, é com o nosso querido João Anzanello Carrascosa, que já esteve por 2 vezes no ADES Clube de Leitura. A última vez foi semana passada. Você pode, lá naquele Instagram da Carmens,
acessar pelo YouTube, que está lá nas opções, a brilhante participação do João Zanello Carrascosa, um escritor brasileiro de São Paulo. E na sua trilogia do Adeus, ele escreveu: aquilo que a vida nos dá é o que nos determina. Desculpa, aquilo que a vida nos dá não é o que nos determina, apenas o que nos inicia. O que nós mesmos nos damos no empuxo de viver nossos instantes é o que pode virar esse jogo. E eu quero convidar a vocês para juntos e juntas virarmos este jogo da existência humana. Muito obrigado. Só tenho a agradecer, Cavalcante, assim, eu acho que tu trouxeste muitas informações, né, muito conhecimento e também sabedoria nas tuas palavras e nas tuas imagens, né, porque eu, pessoalmente, eu acho que quando a gente consegue juntar o pensamento com o sentimento, a gente gera uma sabedoria que é diferente das informações que tanto nos atravessam né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Queria abrir um tempinho para quem quiser fazer algumas perguntas, né, fazer alguma consideração. Bom dia. O outro João. Na realidade, eu estou colocando aqui pelo encantamento que eu tive como foi feito, né, o processo da sua apresentação, em que você conseguiu, desde o primeiro momento, interagir, né, fazer pensar, fazer refletir sobre várias situações, né, que realmente hoje nos traz preocupação, né, que é a questão, né, do desamparo, que é a questão o que as palavras significam, né, nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Eu fiquei realmente encantado da forma como você conseguiu realmente fazer a sua apresentação, e muito mais pelo que foi colocado, certo? Porque, né, eu acho que tudo que você foi colocado aí tem um alto conhecimento, mas também muita sensibilidade, né? Isso que eu percebi, né? E uma coisa assim que me chamou a atenção, que a potência, né, o significado, as formas que as pessoas entendem as mesmas imagens, né? Eu vi que eu levei para um lado mais, ou seja, um lado mais de risco, e pessoas levaram para um lado mais positivo, né, um lado mais esperançoso, né? Como algumas pessoas colocaram, acho que a Carla colocou na mesma imagem solidão e na mesma imagem solitude, quer dizer, essa ambivalência que existe nas imagens, né? E eu fiquei muito curioso também, uma curiosidade pessoal, assim, o que te levou realmente, né? O que aquela imagem daquela pessoa que tem uma figura na foto da pessoa, o que te levou a pensar que aquela pessoa tinha um alto risco, né, de vida, né? Porque eu pensei que ela estava fazendo uma brincadeira, porque tinha a borboleta, que significa vida, e tinha um brincar com aquilo ali. O que te levou a pensar que aquela pessoa tinha um alto risco, né? E outra coisa que eu gostaria também de perguntar para você, como você situa realmente a questão da solidão em tudo que nós estamos vivendo hoje? A gente faz um bloco de perguntas, João Vicente? Tem mais alguém que queira fazer uma pergunta? Porque, como diz o Cavalcante, a gente pode fazer um bloco para ele responder. Perguntas, atravessamentos, sentidos evocados a partir desse encontro com vocês. Sintam-se bem-vindas e bem-vindos, sem julgamentos, para falar. Colocar aqui uma questão que não é uma pergunta, acho que é mais um atravessamento.
a alegria que me deu na sua fala, de que você traz de uma forma leve, às vezes, questões muito densas, e de uma forma também positiva, né? Aquilo que comumente na nossa sociedade a gente tenta trazer sempre no seu aspecto negativo, ou no seu aspecto doentio, ou como às vezes eu gosto de pensar, o quanto estamos apaixonados pela psicopatologia que geramos na nossa sociedade atual. A partir desse capitalismo que nós vivemos, o quanto a imagem da psicopatologia ela se torna muito mais forte, né, do que a imagem de um buscar da ânima, um buscar da alma, como eu acho que você nos trouxe nessa palestra. Obrigado, João Vicente. Mais alguém? A Lúcia Helena levantou a mão. Foi. Eu não assisti o começo, infelizmente, mas essa história que você falou da criança, né, espancada pelo pai, me lembrou muito um fato que parece que ocorreu mesmo aqui em Fortaleza. A manchete de um jornal foi assim: pai monstro mata filho. E a criança estava, o pai estava empurrando uma criança numa cerca, assim, né? Era a visão que se tinha, empurrando o menino até o menino morrer. E, na verdade, o fio era eletrocutado, a criança estava sendo eletrocutada. E o pai, desesperado, tentando salvar o filho e não conseguiu. Então, essa questão da imagem, a gente vê uma coisa e tem uma certeza que é determinada coisa, e não é, a gente tem que ir atrás e ver, né? E que marque, e coisas que a gente faz e que a criança ou a outra pessoa entende de uma outra maneira e que fica a vida inteira, como a dessa criança que você falou, que ela cresceu, teve até, também aconteceu comigo, desculpa eu falar assim, mas eu cresci tendo certeza que a minha mãe me odiava, porque eu era obrigada a comer, eu apanhava para comer todo dia. E só quando meu pai adoeceu, eu já tinha 45 anos, meus filhos já tinham 20 anos, outro 19, sei lá, foi que eu fui entender o que era que tinha acontecido. Quando meu pai adoeceu, eu vi o desespero dela para o papai comer. E a alegria quando ele comia uma colherinha de uma comida que fosse. Ela achava que aquele alimento que ele engoliu ia salvar. E aí a minha avó tinha dito para minha mãe, quando eu era criança, que eu não ia me criar, porque eu vivia mazelenta, negócio de dor de garganta, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Então, ela queria, era desesperadamente, que eu me salvasse, não cumprisse aquela, sei lá, a previsão da minha avó de que eu não ia me criar. Então, a gente, às vezes, passa por sofrimentos durante anos, né? Por coisas que, sei lá, não sei. Era isso. Muito obrigado, Lúcia Helena. Vou começar, então, pelo final, com as suas palavras, agradecendo pelo modo autêntico e sincero, porque você compartilha uma experiência que amplia ainda mais o que a gente falou aqui hoje, nesse encontro, que são as inferências feitas a partir de uma imagem, as interpretações feitas a partir de uma imagem, e como essas interpretações, essas inferências, produzem sentimentos e produzem sentidos diferentes. Então, a boa notícia que o Hillman nos traz é que essas imagens podem ser transformadas. Mesmo que a experiência tenha sido real, você pode transformar
aquela imagem para viver uma outra imagem, um outro sentimento. E aí eu me conecto com a fala do João Vicente Menescal, quando ele diz da alegria dele de escutar temas densos falados de forma estética. Então, ele usa a palavra estética, mas é a compreensão que eu trago. E essa tem sido o meu esforço como professor de arte, né, no Instituto de Cultura e Arte, que é transformar a dor em arte. Então, a partir da literatura da dor, como transformar a literatura da dor em um conto bonito de se ler, um poema bonito de se ler, ou então um filme bonito de se ver. Eu tenho trabalhado muito com a clínica da dor, mas através dessa clínica da dor, transformá-la em arte literária, plástica, visual, etc, etc. Sobre a fala do João Amaral, como é que eu concebo, né, o sentimento de solidão no mundo contemporâneo. João, nós estamos vivendo uma grande crise de abandono afetivo. Né? E o abandono afetivo tem saltado os fios da existência, as pessoas estão avulsas no mundo. E eu vou desenvolver esse tema na palestra do dia 8, vai ser muito centrado, principalmente no papel da amizade, né, para a superação da solidão. Nós precisamos cuidar dos fios do amor filial, e não só do amor erótico, amor romântico. Nós precisamos cuidar dos outros amores que sustentam a existência. Então, nós estamos vivendo uma grande crise de abandono afetivo e as suas consequências, uma delas é a solidão. E, por fim, como é que eu percebi o alto risco de vida a partir de uma imagem? Existia um conhecimento prévio, né, sobre tentativas de suicídio daquela pessoa na imagem, e, então, ao ver a imagem com a borboleta, que é o símbolo da transformação, da metamorfose, né, eu não tive dúvidas de que ali existia um desejo de morte, né, e me dirigi imediatamente para a casa da família. E o mais interessante, ao perguntar ao pai e à mãe como estava a sua filha, ela estava tão alegre, passou a manhã toda sorrindo, a semana foi leve, mas no seu retorno, na mochila, estavam os equipamentos necessários para a sua automorte, para o seu suicídio. Alguém mais deseja fazer alguma fala, colocar alguma questão para o professor Cavalcante Júnior? Gosto muito desse silêncio. Oi, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, ainda. Boa tarde. Eu sou educadora física, né? Trabalho com esportes e é uma prática, né, que a gente trabalha muitos valores, né? Desde a interação social, desde da organização cognitiva, raciocínio lógico, né? E além da questão da afetividade, do respeito ao outro, né? Desmistifica um pouco essa questão da competitividade, que é muito ativa nas práticas esportivas, né? E com a fala do professor Francisco, né, eu percebi que é interessante a gente engajar a multiprofissionalidade dentro dessa temática, né? Porque nós vivemos numa situação de que as redes sociais, elas trazem uma temática de culto ao corpo, né? Muito evidente. E aí, quando a gente vê ao lado dos jovens, dos adolescentes, em se projetarem nessas imagens, né? A gente percebe que há essa questão de prisão, né? De falta de, como é que eu posso dizer, de estar naquela situação em que é vivenciada, em que é vista nas redes sociais, né? E a gente trabalha também na prática esportiva, não somente a questão do esporte em si, mas essa questão da cultura corporal, né? Da maneira em que a gente pode se ver como pessoas únicas, né? Sem estar se projetando nas imagens
que são vistas nas redes sociais. E aí, quando eu vi aquela imagem da moça com uma bonequinha fechando o rosto, né? A primeira impressão que me veio foi de vergonha, né? Talvez ela queria mostrar uma borboleta, né? Que traz essa ideia da metamorfose, da liberdade, pelo que ela estava vivenciando, mas, ao mesmo tempo, ela não quer se mostrar. Eu não sei se foi a imagem que ela colocou, se foi colocado para não mostrar o rosto dela, né, a identidade dela. Mas o que eu percebi na minha interpretação da imagem, que ela, o rostinho, a imagem que estava cobrindo o rosto dela, é que ela não queria se mostrar. Ela postou uma situação X de pedido de socorro, né? Mas ela não queria se mostrar, não queria se identificar, talvez, se essa foi a intenção, justamente para não ocorrer os comentários, né, que às vezes são tão maliciosos, tão maldosos, que às vezes não contribuem nada com o pedido de socorro de determinadas pessoas. Era isso. Muito obrigado, Jussiara, por tua participação. Veja aí que interessante, mais uma leitura e um sentido que é construído a partir de uma imagem, né? Então, a imagem que teve sobreposta a ilustração de uma boneca, de uma menina, que eu utilizei para preservar a privacidade da imagem original. Na original não existe aquela boneca, existe a própria fotografia da pessoa, mas a sua leitura é um outro sentido possível que você constrói para aquela imagem, né? A partir desse teu lugar de contemplar do que você viu, do que você compreendeu, do que você concluiu, que é o tempo subjetivo que o Lacan nos apresentou em uma daquelas slides que eu compartilhei. E a temática da imagem corporal, né, do querer ser o outro, e a gente tem vivido essa crise do querer ser o outro e o distanciamento do tornar-te quem tu és, né, que é desde os pré-socráticos, o filósofo Píndaro já dizia, a nossa função nesse mundo é tornar quem nós somos. E então nós estamos nos distanciando cada vez mais a partir dessas imagens corporais, desses modelos que nos são apresentados principalmente pelas redes sociais. Então, gente, agradeço imensamente pela contribuição de vocês. Eu sei que o canal Pi, que nos acompanha, tem um limite de tempo, as pessoas precisam almoçar. Então, eu agradeço a quem nos acompanhou aí no IMPRED, quem nos acompanhou no canal da Primeira Infância, quem nos acompanhou em outros contextos de trabalho, em casa. E eu espero que as reflexões aqui compartilhadas possam ser ressoadas, ecoadas e transformadas em ações. Eu sou uma pessoa que parte do pragmatismo, né? O que eu posso fazer, ou seja, o que você pode fazer, o mínimo que seja, para transformar essa realidade que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Agradeço ao professor João Amaral e ao psicólogo João Vicente Menescal pelo convite de mais um setembro aqui com vocês no IPRED. E nós te agradecemos, né? Tanto eu quanto o João Amaral, quanto o professor Sullivan, nessa atividade que nós mantemos, né? Agora quinzenal, né? Daqui a 15 dias nós teremos outro convidado falando no nosso encontro da primeira infância, que nós estaremos divulgando, né? E agradecemos também a tua disposição e o quanto você contribuiu e nos fez olhar de outras formas. É um tema tão difícil desse mês de setembro, como é o suicídio, e que sempre nos impacta de forma tão profunda. Um bom dia a todos, um bom final de semana, né? E um bom 7 de setembro. A gente sobrevive a ele. Eu ouvi o depoimento daquela senhorinha, brava, né?